Quero agradecer a presença de todos, vou pedir licença aos amigos do tribunal para ficar aqui mais na frente. É um prazer estar aqui novamente. Lançamos aqui o livro Viver é a Melhor Opção anos atrás. Eu não conhecia esse espaço. Acho muito interessante a gente estar num lugar assim que traz essa energia do julgamento, da definição de rumos, né? É muito simbólico, muito interessante. E reiterar que o livro, como foi dito, embora tenha sido lançado na Bienal, hoje a proposta é diferente. Eu vou falar um pouquinho, após o que ficaria honrado com questões, perguntas que eventualmente vocês queiram fazer, e a gente está aqui para interagir. Os direitos autorais vão para o Fraternidade Sem Fronteiras, 100% dos direitos autorais, e a venda direta aqui hoje está a cargo do CVV, ou seja, a parte do livreiro, do varejo, hoje fica com os voluntários do CVV que trabalham no Maracanã, na UERJ. Portanto, comigo não fica nenhum centavo. Fica o prazer de compartilhar algumas ideias, e eu gostaria de dizer que hoje, em particular, é um dia importante para a gente estar batendo esse papo, porque é um dia muito triste. A cidade está de luto, nós estamos assim muito constrangidos com o recrudescimento da violência em certos lugares da cidade, né? Então há uma questão delicada envolvendo política de segurança pública, provavelmente sem a devida atenção ou cuidado com os segmentos mais desassistidos da população, que sofrem com o jugo do traficante ou do miliciano e sofrem com a ação truculenta e arbitrária da polícia. Então, é algo complicado. A cidade está nessa atmosfera. Ao mesmo tempo, vem de Nova York, na véspera da abertura da Assembleia Geral da ONU, também um clima de muita expectativa, alguma tensão sobre o rumo dos acontecimentos na área ambiental, especialmente por conta da crise climática. E eu estou compartilhando 31 textos no livro A Força do Um, que, de alguma forma, tem a pretensão de promover uma reflexão saudável, sadia, na busca da centralidade da gente se referenciar no tempo, no espaço e nesse mundo, diante de uma sobreposição de crises. Crise política, que não é só do Brasil, crise de representatividade. O sistema político caducou. A gente não consegue mais se sentir devidamente representado em diferentes esferas do poder. Isso não é só no Brasil. Isso não é necessariamente ruim. Caducou, provavelmente, porque está na hora de fazer algo diferente nas estruturas de poder e de representação, sem prejuízo da democracia. Hashtag outra coisa, fazer diferente. Nós temos uma crise econômica, mesmo nos países onde há pleno emprego, onde há PIB pujante, muitos economistas de ponta estão, de alguma maneira, denunciando o esgotamento de um modelo. Ou seja, o sistema econômico clássico, produção e consumo, da forma como se desenhou na era da globalização. Eu tive do outro lado do mundo e, mesmo num país comunista como a China, eu nunca vi. As lojas mais suntuosas de grife que eu já vi na vida estão em Pequim. Então essa fome de consumo pelo consumo se espraiou pelo mundo. Isso não é sustentável, isso não tem vida longa. Então o esgarçamento desse modelo econômico, ele está muito bem, eu diria, delineado. E quem denuncia o esgotamento do modelo está muito fundamentado, porque ele não leva em conta um planeta onde os recursos são finitos. Simples assim. A gente também experimenta uma crise ética, que é de valores, essa banalização da existência, essa desimportância atribuída a questões que deveriam ser levadas mais a sério.
E essa banalização da vida estaria por trás também, essa crise ética de valores, essa desimportância atribuída ao que eu acho que deveria estar colocado no eixo das grandes questões assim do dia a dia da gente, estão por trás de uma sensação de vazio que explica em boa parte dos casos a epidemia de depressão, pânico, transtorno de ansiedade, as angústias. Nós estamos vivendo uma vida que não faz sentido, né? Para muitas pessoas, por vezes, fazer a pergunta: quem sou eu, o que eu estou fazendo aqui, qual é a minha relação com o meu trabalho, qual é a minha vocação, para que eu sirvo? São questões que remetem a uma dor, porque a gente não consegue encarar com a devida serenidade assuntos que deveriam nos acompanhar de forma mais sistemática. A gente não deveria ter medo de fazer essas perguntas. Por vezes a gente só faz essas perguntas movido, oprimido por circunstâncias muito dolorosas. A gente está acuado pelo próprio destino. A gente não deu a devida importância no momento certo e dali a pouco isso nos encurrala e nos deixa sem fôlego. E as patologias de ordem mental, por vezes, surgem dessa dificuldade da gente se sentir bem com a gente. E estamos no Setembro Amarelo. Tem uma coincidência que é o mês em que, em boa parte dos países do mundo, isso também vale para o Brasil, se discute abertamente a prevenção do suicídio, que é caso de saúde pública no Brasil e no mundo. E em parte dos casos o suicídio, que não é uma doença, mas é um fenômeno complexo, multifatorial, mas é uma questão que está associada exatamente aos desencontros de você consigo próprio. Uma dificuldade de você, de alguma forma, ressignificar a dor e o sofrimento na vida. Não ser tão vulnerável aos dissabores da existência. Faz parte. Dor e sofrimento fazem parte. Agora, quando a gente não aceita, ou não entende, ou não sabe lidar bem com as circunstâncias desagradáveis da vida, a gente entra numa rota de colisão com a gente mesmo. E é legal falar sobre isso, trocar ideias sobre isso. Por último, mas não menos importante, eu falei da crise política, crise econômica, crise ética, de valores, a crise ambiental. A crise ambiental, né? Essa está colocando em lados claramente opostos quem defende o business as usual, quem acha que dá para continuar fazendo como sempre se fez, tudo bem, e quem está muito convencido de que ou corrigimos o rumo ou pereceremos. Quer dizer, fazer como sempre se fez é a senha para o ecocídio. E é muito interessante, a gente está vivendo um tempo em que, ainda sobre crise ambiental, quis o destino que essa menina sueca, Greta Thunberg, com sua variação do autismo, Asperger, de que ela é portadora, portanto ela tem uma característica do autismo que é foco. Ela, de alguma maneira, sofre quando entende uma questão, e ela entendeu o que é o aquecimento global, ela entendeu o que é o Acordo do Clima de Paris, mas ela não entendeu por que os países que assinaram o Acordo do Clima não cumprem o acordo. Sofrimento. E para quem tem Asperger, foco, entendi, compreendi. Mas se tem alguma coisa que não está batendo, e você não consegue explicar por que quem assinou não está cumprindo, isso gera um sofrimento atroz. E os pais da Greta entenderam que a melhor estratégia era não obrigá-la a ir à aula sexta-feira. Faça sua greve. Não obrigá-la a comparecer à aula quando a chamaram para uma audiência com o Papa no Vaticano. Quando a chamaram para participar do Fórum Econômico Mundial de Davos. E quando a chamaram agora para ir para a cúpula do clima em Nova York, que acontece hoje. Olha que coincidência legal. Então estamos num mundo onde eu achei que deveria me expor, escrevendo um livro, compartilhando em 31 textos
aquilo que me parece importante para a gente, de alguma maneira, não perder o rumo, não perder o prumo e se situar melhor no tabuleiro da existência. Olha que pretensão a minha. Mas é isso mesmo. Então, de alguma forma, a gente está aqui tentando mostrar por que sim, apesar dessa sobreposição de crises, é possível ter esperança. Por que a gente deve acreditar que o novo mundo é possível? Por que a gente deve, de alguma maneira, prestar mais atenção naquilo que nos compete fazer, em vez de ficar cobrando dos outros, reclamando do Brasil, falando mal do Crivella, do Witzel, do Bolsonaro, do Trump, enfim, a lista é grande. E vamos combinar, a gente está vivendo uma sinastria, uma conjunção de astros bem interessante, né? Planeta Crivella, planeta Witzel, planeta Bolsonaro e Trump num alinhamento. E a gente precisa, de alguma forma, não perder a noção de que nós só temos de fato, eu diria, é uma palavra forte, mas eu vou dizer, o dever. É algo que nos cabe, ninguém vai fazer por nós. Autogestão. Qual é a parte que nos cabe fazer diante da sobreposição de crises? Ninguém vai salvar o mundo é muito grande, o Brasil igualmente é complexo. O Rio de Janeiro, por sua vez, é tarefa de muitos. Nós podemos e devemos fazer a nossa parte, autogestão. Num país campeão mundial de farmácias por metro quadrado, muita gente tem abdicado de um saudável exercício de tentar reconfigurar o próprio software sem doping, se é que me entende. Ou seja, boa parte da humanidade tem insônia por vários fatores. E boa parte da humanidade que tem acesso à farmácia, e nós estamos no país campeão mundial de farmácia por metro quadrado, tenta resolver problemas como insônia, se desdobrando no sentido de consumir alguma substância química que permita o sono possível. Eu não tenho nada contra isso se houver uma boa prescrição médica e a indicação desse doping do bem. Agora, eu estou impressionado com a quantidade de colegas, amigos, vizinhos e familiares que estão se dopando. E estou mais impressionado ainda com a quantidade de médicos que avalizam, com muita displicência, me permitam dizer, mais uma adesão ao clube do Rivotril. E aí a gente precisa, de alguma forma, se dar conta, num mundo que banalizou consumo de calmantes, soníferos, que é o mesmo mundo que banalizou o consumo pelo consumo, de se divertir no shopping, se distrair vendo vitrine, num mundo que banalizou o trabalho, a gente costuma associar o trabalho a fardo, a sacrifício. É algo curioso isso. Trabalho, não necessariamente, mesmo que a gente não consiga ganhar o justo salário, conciliando vocação com salário, é possível, eu diria absolutamente necessário, reservar uma parte do tempo para você realizar o emprego do teu tempo e da tua energia, fazendo algo que te dê prazer e que faça você se sentir útil. Então, eu acho que boa parte das loucuras do mundo tem origem numa dificuldade da gente se perceber na vida, com um propósito, com algo que nos faça feliz. E para mim, tradução de felicidade é sensação de pertencimento, eu estou me sentindo útil. Estou fazendo alguma coisa que importa. Estou fazendo alguma coisa que faz a diferença para alguém. E isso vai na contramão de uma sociedade onde há muito egoísmo, individualismo, hedonismo. Portanto, não é fácil. Agora, é perfeitamente possível. Então, nós estamos fazendo uma saudável reflexão sobre o que está ao nosso alcance fazer
para a gente perceber essa loucura do mundo, essas toxinas que se infiltram pela epiderme e influenciam na sua forma de sentir, de pensar e de fazer. Eu estou muito impressionado, por exemplo, com uma expressão que é um dos capítulos do livro, mas que me é nova, talvez já exista há muito tempo, mas é uma expressão que eu só conheci esse ano, confesso, chamada masculinidade tóxica. Não conhecia essa expressão. Achei ela bem interessante. Fui pesquisar, comecei a ouvir e ler pessoas que já estão se debruçando sobre esse tema há algum tempo. E acho muito interessante, eu como homem brasileiro, que é uma sociedade patriarcal regida por valores machistas, num país onde a violência contra a mulher ainda é algo acachapante e constrangedor, onde a Lei Maria da Penha e a Lei do Feminicídio não conseguiram declinar os índices de violência, barbárie, crueldade, toda sorte de agressões, não apenas física, contra mulheres. Sendo eu filho de paraibano, tem uma questão aí também cultural em relação a certos lugares do Brasil, onde ser mulher é mais complicado do ponto de vista da igualdade de gênero. A gente reconhecer as mazelas de ser homem crescendo num ambiente aonde dizem para você, e às vezes é a própria mãe, homem não chora, homem não pode ser sensível, manifestar sentimentos de forma tão fácil, tem cor certa para ser homem, homem tem que falar grosso. Então tem pai ou mãe, o menino ainda está ali na puberdade, os hormônios ainda estão se resolvendo, há um corpo em transformação, mas já há uma cobrança. Grossa essa voz. E mais tarde a cobrança em relação à namoradinha. Está na hora de ter uma namoradinha. E a gente condicionar tudo isso a ser homem. Aí eu que pesquiso o fenômeno do suicídio há 20 anos, começo a fazer cruzamento aqui de assuntos. 80% dos suicídios consumados no Brasil e no mundo, a diferença de Brasil para o mundo é muito pequenininha, são de homens. É incrível isso. As mulheres realizam mais tentativas, mas os meios mais brutais e efetivos empregados na tentativa de se matar são de homens. Portanto, a crise é masculina. O homem está em crise. E de alguma forma essa crise, esse desequilíbrio, essa, eu diria, dissintonia, ele não está se percebendo no processo, também está por trás do cometimento de violências abomináveis contra as mulheres e a intolerância em relação a outras orientações sexuais. Então, refletir sobre masculinidade tóxica é algo que me fez muito bem, terapeuticamente. Porque o preconceito está dentro de todos nós, de forma mais ou menos acentuada. Primeira providência para a gente se desintoxicar e se colocar num patamar civilizatório mais justo, mais adequado, é reconhecer a parcela de preconceito e intolerância que todos nós certamente temos. Uma outra questão que me incomoda muito, e eu gosto de refletir sobre isso, é o exercício do olhar percebendo as pessoas à nossa volta. Perceber as pessoas que cruzam o nosso caminho. Então tem um capítulo do livro que eu falo dos invisíveis. E porque eu sou espírita, tem gente que eu acho que eu estou falando de desencarnado. Quem já morreu. Não. São os invisíveis encarnados. Então, um saudável exercício de percepção da realidade que nos cerca a partir das pessoas que a gente não costuma ver. Na verdade, você sabe que elas estão por perto, mas você não as percebe. Exemplo, funcionário da empresa terceirizada que limpa o banheiro da sua firma, da sua empresa. Reparem, porque eu já tive
Eu estou falando porque eu fiz um trabalho de investigação metódico, inclusive conversando com essas pessoas. Elas sofrem porque não são percebidas. Trabalham um dia inteiro, é um trabalho duro, e que elas não escolheram trabalhar ali. Foi o que deu para... o que apareceu pela frente. E é um trabalho extremamente importante e digno, porque ninguém aqui vai dizer que gosta de ir num banheiro que esteja sujo e fedorento. Se o banheiro está limpinho, reluzente, cheiroso, isso se deve ao trabalho de alguém. E quando esse alguém está na sua frente, quando aparece, o que você faz? Desvia o olhar. Faz o que tem que fazer, passa pela pessoa, lava a mãozinha, espero, e sai. E sai. Muito bem. É importante para nós e para a pessoa que se descobre alvo dessa indiferença, perceber-se objeto do olhar e do reconhecimento da presença. A indiferença nos faz mal. Nós somos seres sociais. Nós precisamos um dos outros. Todos nós, sem exceção, precisamos ser reconhecidos, reparados, precisamos de afeto, de carinho, de atenção, reconhecimento. Agora imagina que é um turno inteiro de trabalho, seja como funcionário do banheiro, seja como gari, seja como porteiro. Tem porteiro de prédio comercial ou de prédio residencial, em que o inquilino convive há 10, 15 anos e não sabe o nome do porteiro, e o porteiro jamais ouviu dessa pessoa um bom dia, boa tarde. Então, a gente quer um mundo melhor e mais justo, mas a gente não cumprimenta o porteiro. Vocês estão entendendo o que eu quero dizer? Então temos questões assim, para refletir. A força do um é um nome que eu gosto muito, e o título do livro foi dado a partir do embevecimento que já vem de anos por um capítulo de um livro chamado Fonte Viva, que é de autoria de Emmanuel, psicografado por Francisco Cândido Xavier, em que Emmanuel pega carona numa frase, na verdade de uma carta do apóstolo Paulo aos Coríntios, em que Paulo diz que um pouco de fermento leveda a massa toda. A mensagem é linda. E Emmanuel, de forma categórica, essa mensagem do Emmanuel deve ter por baixo uns 60 anos. E quando você a relê hoje, ela é de uma atualidade acachapante, impressionante. Porque, na verdade, o sentido da carta de Paulo e o significado emprestado por Emmanuel a essa frase, um pouco de fermento levado a massa toda, é que cada um de nós tem um poder que desconhece. E esse poder é fácil de demonstrar em relação à capacidade que temos de determinar a reverberação a partir do que falamos, fazemos ou sentimos ou pensamos, como é que isso reverbera na teia. Somos seres sociais, estamos em conexão, somos interdependentes, interagimos o tempo todo. Se você bater um papo com um físico, de preferência um físico quântico, ou alguém que gosta de física quântica, a gente vai ter uma outra leitura muito interessante na mesma direção. Como é que nós, de fato, interagimos em diferentes níveis, dos mais grosseiros e sensoriais aos níveis mais sutis, psíquicos, energéticos, vibracionais. É uma grande rede, e cada pequeno gesto, cada palavra, cada post numa rede social, ele determina uma reverberação em ondas, que você não tem a menor noção do alcance. Isso vai longe. Portanto, nós somos, em última instância, a força do um. Você, no seu ambiente de interação social e interação virtual, tudo o que você faz ou deixa de fazer, cada pequeno gesto, cada pensamento, cada sentimento, sua presença no mundo, a sua manifestação no planeta, o emprego do teu tempo e da tua energia,
empresta sentido e determina, em algum nível, a qualidade do todo. Isso é muito interessante. Na área ambiental, a ciência ecológica demonstra isso com relativa facilidade. Cada pequeno ser, por mais desprezível que seja, um mosquito, uma lagartixa, um besouro, o que seja, por mais desprezível que lhe pareça, ele cumpre uma função estratégica na resiliência, na longevidade, na inteireza, na saúde da natureza inteira. Não é exagero, isso não é retórica. É fácil demonstrar. E é curioso, algumas experiências que eu já fiz, por isso eu fico muito à vontade de reportar isso no dia a dia. Vou contar 2 historinhas, podia contar mais. Como é que você, de forma involuntária por vezes, determina essa reação em cadeia? Quando a gente estuda e gosta da questão ambiental, tem o lado bom disso, que você se sente mais consciente, fica mais ligado nos detalhes. Agora também tem o outro lado da história. Por exemplo, vou dar uma caminhada, gosto de caminhar, estou andando na rua, de repente me incomoda ver a profusão de resíduos no chão. Então, eu vou pegar, se aquilo me incomoda muito, não é meu resíduo, mas é um resíduo que está no chão que eu estou pisando. Porque o ambientalista tem essa história de dizer assim, não existe lá fora, essa história, joga o lixo lá fora. Não tem lá fora. E também não tem essa história da rua ser um lugar de ninguém. A rua é um lugar de todos. Então é o sofrimento, né? Então a gente está andando na rua, não sei se alguém já fez essa experiência aqui, e pegar, por exemplo, um copinho plástico de água mineral, e andar até pintar uma lixeira, uma papeleira da Conlube. É interessante reparar, porque às vezes é assintoso, como isso choca ou causa alguma perplexidade nas pessoas que viram o copo, mas não pegaram. É algo que incomoda. É algo que está fora do script. Por que pegou? Pô, pegou por quê? Gera um incômodo. Eu estou processando, mas não estou decodificando. É ainda mais desagradável quando você vê quem jogou o resíduo no chão. E isso é particularmente interessante de fazer, recomendo. Pega-se o resíduo, persegue-se a pessoa, assim, vai atrás dela, contorna a pessoa, interrompe a marcha dela e com muita educação. Por favor, você vai dizer, com licença, você deixou cair isso no chão. É particularmente prazeroso ver o rosto da pessoa com aquele riso amarelo. Obrigado. Uma outra situação curiosa, quando você faz o que você sabe ser o certo, porque o nome disso é ética. Você não está fazendo para os outros, você está fazendo por você. Isso é ética. Eu moro em Laranjeiras, vindo do Jardim Botânico, tarde da noite, descendo a rua Cosme Velho, ali perto da estrada de ferro do Corcovado, ladeira das Curras, um pouco antes, tem um sinal. Carioca adora ultrapassar sinal vermelho, dizendo que está tarde e tem a violência. A gente já tem essa resposta pronta. Não vou parar porque tem a violência. Bom, aconteceu de parar. Quando eu paro, e não raro alguém atrás está vindo rápido, apostando que é para passar, vamos passar. E o da frente, que sou eu, para. O do lado poderia passar. Problema dele. Não. Já aconteceu umas 2 vezes. Para do lado e fica olhando para mim enfesado. O que eu tenho a ver com isso? Você está no seu carro, a pista está livre, vai que é tua. Não para e fica... Então vejam, vocês percebem, de alguma forma, ainda que involuntariamente, o que a gente faz ou deixa de fazer é particularmente importante. E quem tem filho ou neto em casa, nessa fase que vai de 0 a 7 anos, quando inúmeros estudos, principalmente na área da pedagogia, mostram
que é o período da infância quando a criança, ela vai ser forjada nos seus valores, personalidade, caráter. A criança é uma esponja ambulante. Ela de fato absorve tudo. Até aquilo que ela não entende, ela está absorvendo. Ela vai repetir palavras que ela não compreende o significado, mas ela guardou. E os pais falam, onde é que você aprendeu isso? Eu vi, vocês falaram. Então ela está ali, absorvendo tudo. Quem tem criança em casa, tem essa oportunidade, mais do que por palavras, mas por gestos, por atitudes, de determinar, imprimir na alma da criança exatamente aquilo que a gente acha que seja o correto, o certo. Não por outra razão, senão pelo fato de que isto faz toda a diferença. Ah, mas ninguém faz. Mas é o certo. Faça. Eu gosto de contar uma história para os meus alunos da PUC, quando a gente fala de esse momento que dá um clique, é um shift, é a palavra em inglês que se fala assim, é uma mudança. É de comportamento, uma mudança de estágio, algo que realmente determina uma ascensão na compreensão do mundo e do que é o certo e o errado. Já tem alguns anos, na rua onde eu moro, em Laranjeiras, houve uma militância da Associação de Moradores, décadas atrás, para que os donos de cachorro não permitissem que eles fizessem o número 2 na calçada. Isso sempre foi proibido. Historicamente, Código de Posturas Municipais do Rio de Janeiro, início do século passado, já não era permitido. Infelizmente, houve uma época em que isso mais era regra do que exceção. E exatamente no período em que a gente ainda testemunhava a aparência dessas manifestações, do número 2 no lugar errado, madrugada, eu na janela do 6º andar do apartamento, rua deserta, e eu vendo um camarada com gravata torta. Ele chegou em casa, eu olhei para ele e falei assim, esse chegou em casa, tirou o paletó e já desceu o cachorro, agoniadíssimo o cachorro, pequenininho e nervoso. E eu vendo do 6º andar a tensão do cachorro, ao mesmo tempo a alegria de poder finalmente passear na rua. E o dono ali com a roupa do escritório, vamos passear. Quis o destino que o cachorrinho travasse exatamente na frente do prédio, onde eu moro. E eu falei, lá vem bomba. E o cachorro no ritualzinho dele gira para cá, gira para lá, e eu no 6º andar do prédio, já veio a minha curiosidade antropológica, sociológica. Eu falei, não há testemunhas. O dono do cachorro, cansado que ele deve estar, coitado, nem precisaria em tese se incomodar de não coletar, porque não há testemunhas. E eu fiquei observando, falei, o que vai acontecer? Do alto do 6º andar, embora a criatura fosse pequenininha, o que saiu de dentro dela deu para ver. Para você ver o tamanho do aperto de um dia inteiro comendo ração ou o que fosse. Eu avistei sem binóculo aquilo e fiquei tão feliz e comovido porque esse rapaz, sem testemunha alguma, tirou o saquinho plástico. Não é hoje, hoje é regra, hoje está consolidada a mudança. E não é porque tem guarda municipal, PM multando, hoje conquistamos, é uma conquista civilizatória. A gente compreendeu o que é certo. Naquela época ainda não, por isso que eu dei valor. Ele me saca do bolso a sacolinha plástica e com extrema habilidade, porque para pegar aquilo ali tinha que ter assim um manejo bem calibrado, e ele pega, dá 20 ou 30 passos e joga na papeleira a abóbora da Conlurb. E eu falei, vou dormir bem hoje. Mais um sinal de que vale a pena acreditar na humanidade. São pequenas mudanças por vezes que a gente não valoriza, mas que emprestam um sentido diferente à ideia da convivência em grupo. Por fim, antes de passar para perguntas, vocês veem que é um papo descontraído. Eu não queria ficar aqui falando de cada um dos 31 capítulos do livro, são vários assuntos, mas, via de regra, o que importa aqui a gente considerar é que o projeto humano só há de dar certo, só haverá de dar certo,
Se o sentido da palavra comunidade for percebido e for praticado. No Rio de Janeiro a gente chama de comunidade aquilo que o IBGE chama de aglomerado subnormal. Tradução de favela. Eu respeito quem mora em comunidade de baixa renda e diz, não, aqui é uma comunidade. Só que o sentido verdadeiro, pode até ser, mas talvez não. Porque o sentido da palavra comunidade, eu não sei se vocês concordam, expressa espírito comunitário. Ou seja, nós estamos aqui, cada um tem a sua família, tem o seu trabalho, a sua forma de pensar, sentir, fazer, mas há algo que nos une. E a percepção de que se cada um fizer a sua parte em favor da qualidade de vida de todos, eu não tenho dúvida nenhuma que a gente não vai precisar tanto de tribunais, leis, medidas provisórias, juizado de pequenas causas. Não. A regência dessa experiência da troca, da interação social, se dá a partir de valores que são autoexplicativos e se resolvem relativamente bem e fácil. Nunca foi tão importante a gente falar que a força do Brasil reside na sua pluralidade, na sua diversidade e na capacidade da gente entender que cada um de nós é extremamente importante na sua singularidade. Na sua singularidade. Cada um de nós tem a sua própria digital, seu próprio lóbulo da orelha, sua própria íris. E para quem acredita em Deus, nós estamos, portanto, com várias pistas ou sinais do que, de fato, a providência divina sinalizou. Que não existe ninguém no universo inteiro igual a nós. Cada um de nós é riquíssimo na sua singularidade. E a gente precisa reconhecer esse valor. Apenas porque estamos num país cristão e tem se usado muito o rótulo de cristão para justificar certas coisas esquisitas. Porque somos um país cristão. Jesus escolheu 12 apóstolos completamente diferentes um do outro. E os 4 evangelistas, que são os jornalistas que relataram a passagem de Jesus pela terra, mesmo quando contaram a mesma história, não o fizeram do mesmo jeito. A força do um. Aceite-se como você é. Ame-se. E respeite a sua singularidade. Não se enquadre aos padrões dos outros. Não se ajuste à régua com que te medem. Aceite-se, ame-se, respeite o que você é. É isso que te faz forte, a tua fortaleza está aí. E é isso que faz os outros valorizarem você. Tem uma frase de um filósofo oriental que eu gosto muito, Krishnamurti, que diz assim: não é sinal de saúde estar bem adaptado a uma sociedade doente. Hermógenes, mestre da yoga, que introduziu a Hatha Yoga no Brasil e que eu tive o prazer de conhecer. Teu tio? Olha, o acaso não existe. Boa noite, prazer. Olha. Nossa, tem umas histórias deliciosas com Hermógenes. Hermógenes gostava de usar uma palavra chamada normose. A doença da normalidade. Quando a vida fica morna, tudo fica ali sem graça, sem sal, mas é uma forma de você aplicar um anestésico, onde as coisas não têm mais o poder de te chocar, porque você já está completamente na bolha. Você está ali navegando em algo que nada te surpreende, nada te apetece, nada faz diferença. Sabe aquela história de você estar em casa vendo televisão, dali a pouco tem uma rajada de metralhadora na vizinhança? Você nem piscou o olho, continua vendo televisão. Você está doente. Desculpa. É a normose. É melhor normatizar para doer menos.
dói mais, ou as pessoas se sentem mais vulneráveis quando dizem assim: isso é um absurdo, eu não posso morar num lugar que tem rajada de metralhadora. Imagina se eu estivesse fazendo essa palestra no Complexo do Alemão. Eu estive lá 3 meses atrás, a convite do Voz da Comunidade, para falar de meio ambiente em comunidade de baixa renda. Eu conheço essa realidade, ela é muito hostil. A gente acha que o problema é bala perdida como a que matou a Ágata. É claro que esse é o ápice do problema. Agora, a grande maioria das pessoas que não será atingida por bala perdida sofre de várias patologias de ordem mental, causadas pelo pânico de viver num lugar onde a qualquer momento algo de ruim pode acontecer. Isso é uma sociedade doente. E quando a gente cala, a gente consente. Eu não quero aqui fulanizar a questão, não quero politizar o debate. Se alguém fizer pergunta, tudo bem. Existem situações políticas no Brasil e no mundo que nos desafiam a noção de normalidade. E faz bem para a saúde e para a autoestima a gente se permitir uma justa e saudável indignação. E para encerrar, haverá aqueles de nós que se diz cristão ou cristã e vão dizer assim: não, mas eu sou do bem, eu não levanto voz, eu não me encrespo com ninguém, eu não sei dizer não, eu sou a caridade em pessoa, eu sou a compaixão em pessoa. Numa leitura talvez um tanto equivocada do que seja ser cristão. Jesus só foi crucificado, que é o pior castigo imposto à época dele, porque incomodou muita gente, especialmente os chamados doutores da lei. Ele não se calou, ele não se curvou, ele não se omitiu e pagou um preço por isso. O que nós estamos aqui defendendo de forma muito aberta e franca não é uma rebeldia insana, uma indignação do mártir que busca o suplício em praça pública. Os tempos são outros. Agora, não podemos aqui nos silenciar em relação a uma postura que parece estar em voga, que é o do movimento de manada. É aquela marcha fúnebre das pessoas que se omitem, se calam, não se permitem refletir sobre o que está ao seu alcance fazer em prol da própria sanidade, da própria lucidez e de descobrir quem eu sou, o que eu posso fazer, o que me alegra, o que me felicita, aonde a minha alma poderá vibrar numa frequência, aonde eu me sinta bem, fortalecido na energia que me move, porque todos vivemos a partir de um propósito. Ninguém veio ao mundo a passeio, ninguém veio aqui só para curtir. Tem o lado da curtição, da alegria e do prazer, claro, ninguém é de ferro, mas não estamos aqui a passeio. A força do 1. Descubra quem você é. Por que você está aqui? Antes de carimbar o passaporte para Lisboa ou para a Flórida, por que você veio para o Brasil? Por que você está no Rio de Janeiro? Qual é o desafio que está colocado na tua comunidade, no lugar em que você está inserido? No seu trabalho, no seu condomínio, no seu clube, aonde você estiver. A tua energia, o teu colorido, o teu astral, as tuas ideias, o teu sentimento, eles podem fecundar algum projeto inovador, benfazejo, saudável, que empreste algum sentido e significado à tua geração, às pessoas que estão próximas. Eu estou vendo uma garotada agora, que ainda na faculdade, ou logo depois de deixar a faculdade, se permite essa inquietação à la Greta. Fala assim: não, peraí. Startup, palavrinha da moda. Não, eu vou fazer uma startup, vou buscar uma outra forma de trabalhar uma ideia, um projeto inovador de outro jeito. Me permitam, peço desculpas, detesto reproduzir palavras em inglês, mas não tenho tradução. Além de startup, tem uma outra coisa que na minha época de estudante não havia: coworking. Coworking. Então tem um ambiente cheio de terminais, banda larga, Wi-Fi bombando. Você aluga aquele espaço para montar o seu negócio, a tua linha de pesquisa.
e começa a interagir com outras pessoas, procurando ofertar produtos e serviços num mundo onde a velocidade da inovação, que determina impactos no mercado de trabalho, explica a existência desses novos desenhos. Não entreguem os pontos, vocês são poderosos, vocês precisam cultivar essa força em prol de algo que faça diferença no tempo e no espaço em que estamos inseridos. Em havendo perguntas ou questionamentos, porque estamos numa cidade que inspira cuidados, eu não posso alongar a hora. O microfone é sem fio, temos esse luxo. Temos alguma pergunta ou questionamento? Alguma questão? Você quer falar? Ela quer fazer uma pergunta. Temos outro microfone? Temos. Eu estou aqui me sentindo meritíssimo. Com todo respeito. Martelinho de ouro. Boa noite, André. Boa noite. Sou sua fã. Eu queria saber por que a mídia, de uma forma geral, não trata com mais ênfase essa parte do suicídio, da prevenção ao suicídio. Esses dados não são divulgados. Essa campanha que a gente faz hoje, nós ainda temos as redes sociais, né, para trabalhar isso. Mas eu acho que a mídia não podia, na televisão, rádio, né, isso poderia ser mais divulgado, né, poderia ser feito um trabalho mais amplo, né. Queria saber o que você acha disso, né. Concordo com você, por isso eu sou um militante do Setembro Amarelo. Esse fim de semana de folga, está minha mulher e minha filha aqui como testemunhas. A família ficou no Rio. Eu fui para Matão, no interior de São Paulo, e fui para Campinas fazer palestras gratuitas sobre prevenção do suicídio. Na televisão, nos jornais, nos sites, nas rádios, os espaços que eu consigo, de alguma forma, abrir para falar desse assunto, eu devo dizer para você que já foi muito mais difícil. É um processo que a gente está, digamos... O Setembro Amarelo serve justamente para constranger o tabu. Na área da saúde pública, qualquer doença ou morbidade, para você inflexionar a curva de incidência de dengue, malária, chikungunya, febre amarela, doenças transmitidas pelos mosquitos, como é que você inflexiona? Com informação. Doenças sexualmente transmissíveis e AIDS, como é que você inflexiona a curva de crescimento de sífilis, que no Rio de Janeiro voltou a crescer de forma horrorosa? Informação. Tuberculose, hanseníase, etc. Informação. Então, eu estou trabalhando nessa direção. Eu estou tentando fazer a minha parte. E existe um manual da Organização Mundial da Saúde, orientando profissionais de comunicação e comunicadores informais a entenderem a importância da gente dar informações sobre fatores de risco associados ao suicídio, como há solução para quem tem a ideação suicida, procurar ajuda especializada quando há uma tristeza persistente, mesmo quando não há dinheiro para plano de saúde, etc. Os CAPs, os Centros de Apoio Psicossocial, desculpa, os CAPs, atenção, tá, é atenção, né? Me deu um branco aqui. Centros de Atenção Psicossocial, CAPs. Existem mais de 2.000 unidades no Brasil, unidades públicas. Institucionalmente, elas devem acolher pessoas com qualquer patologia de ordem mental, depressão, pânico, transtorno de ansiedade, ou quem tentou e não consumou o ato suicida. Estamos nessa batalha. Não se muda a cultura por decreto. Então, passo a passo. Boa noite. Eu queria perguntar, se eu sei que você é espírita, se na linha do espiritismo existe alguma explicação para o aumento de suicídio entre jovens, crianças, que tem aumentado muito, uma depressão enorme. E a minha colega aqui ia fazer uma pergunta, eu vou passar para ela, que de repente vai perguntar coisa similar, e não, então tá. Bom, vamos lá. Para o espírita, quando a gente fala
nossa, era apenas uma criança. Nós somos reencarnacionistas. Então, aquela criatura que tinha tão pouca idade, na verdade, aos olhos de um espírita, como somos reencarnacionistas, por vezes, o tempo de existência, a experiência acumulada, a quantidade de vidas já vividas por aquela que nessa encarnação cometeu ou realizou uma tentativa de suicídio, a gente relativiza isso. A gente relativiza. Há um cuidado de não dizer, era apenas uma criança nessa vida. De repente seu filho ou seu neto tem mais quilometragem em rodagem do que você. Eu só estou dizendo isso porque ela perguntou, tá, gente? Quem não é espírita, por favor, perdoe, não sou proselitista. Uma outra questão é, existe o fenômeno da impulsividade. O que é isso? Eu já ouvi isso de psiquiatras e psicólogos. Não tem depressão, não tem nenhuma patologia de ordem mental associada. Tem uma dor. Então, uma criança ou um adolescente, por vezes, não quer se matar. Aliás, o suicida não quer se matar, ele quer resolver um problema. E a criança ou adolescente, por vezes, de forma extremamente afoita, impaciente, imagina que a melhor forma de resolver aquele problema seja cometendo um ato extremamente violento que determina o colapso do corpo físico. Suicídio é um problema complexo e multifatorial. Não tem uma só explicação que sirva para todos os casos envolvendo crianças e adolescentes que se matam. São tantas situações, no livro você nem precisa comprar. Pega ali, não avisa o povo do CVV não, vai para o cantinho, lê só a parte dos jovens, depois devolve. São muitas questões. O importante é fazer as perguntas certas. A gente precisa ter mais pesquisa, rastrear à luz da ciência o que tem determinado essa fragilidade psíquica e emocional de muitos jovens que se sentem desconfortáveis diante da vida por conta de um problema passageiro. Passageiro. Porque tudo passa, tudo passa. Agora, essa impaciência que precipita a impulsividade pode ser fatal. Diga. O microfone colapsou. Então, você quer perguntar em voz alta? A gente dá um jeito aqui. Eu dei uma pancada no óculos aqui. Quem quer perguntar? O seu ativismo em relação ao meio ambiente, o seu ativismo em relação à espiritualidade num todo, não estou dizendo só uma ou outra religião. O seu livro, ele traz um respiro daqueles que são diferentes ou fora da manada. Eu me incluo, sou uma delas. Legal. Eu acompanho o seu trabalho, as suas mídias, sou uma fã, ex-aluna da Copa FRJ. E eu gostaria de te perguntar uma coisa, pessoalmente, aí você pode dar a sua resposta pessoal ou jornalística. Essa cultura do medo, a cultura do pavor, né? Eu tenho certeza que deve ter alguma coisa no seu livro em relação a isso. Mas você liga a televisão e você vê um telejornal falando que 200 pessoas morreram, o hospital está horrível, a locomoção, você vê pobreza, miséria. Toda vez que se fala mal da mídia, corta o microfone. Eu não tenho nada a ver com isso. Alô, oi. A gente... Desliga a televisão ou muda de canal. É algo relativamente simples de fazer em favor da sua autogestão. Aquilo que te deprime, aquilo que te coloca para baixo, aquilo que te causa desesperança, aquilo que lhe causa alguma aflição, angústia, ansiedade, seja a televisão, seja um canal de streaming, seja a rede social. Para de consumir, aborta a missão, faça outra coisa.
É mais simples do que parece a gente cultivar boas energias vitalizantes e saudáveis para a gente tocar a vida de uma forma mais, eu diria, altiva, leve, para cima. Por exemplo, o cuidado de você, já falei, selecionar a programação na televisão, não engula aquilo que te faz mal. 2, boas músicas que façam você se sentir leve, bem. Você sabe qual é a trilha sonora que te põe para cima. Você sabe qual é a música que te eleva a alma. Faça a sua seleção de músicas. Você conhece os lugares do Rio de Janeiro, de Niterói, São Gonçalo, quem mora aqui, Baixada Fluminense, os lugares que te fazem bem. Você chegou naquela praia, naquela floresta, naquele parque, naquela pracinha. Às vezes a pracinha está toda detonada, mas é a pracinha que você cresceu. Então você não está ligando para ela toda depauperada, porque você sentou ali, você começa a ter aquele déjà vu, aquele flashback. Você começou a acessar memórias que dão uma trégua na rotina atribulada e te faz se sentir leve, melhor, de bem com a vida. Pronto, bota na tua lista. Vez por outra eu venho na pracinha. Quem está em crise ou em tratamento com psiquiatra ou psicólogo, vai seguir a risco que o psiquiatra e o psicólogo recomendam, mas tem uma parte que lhe cabe. Se você não fizer por você, ninguém vai fazer. Autogestão. Então, a gente diz aqui, tem uma parte, desculpa, pedi para você guardar, amor, o óculos. Na contracapa do livro, a gente sugere que não sejamos tão vulneráveis a uma leitura negativa do mundo. Então não importa o tamanho da crise, não importa a loucura do mundo, não importa a sensação de impotência, existe a força do um. Busque a força aonde ela está situada. Cada um de nós precisa se nutrir e se alimentar daquilo que significa nutriente energético, emocional e espiritual. Ah, mas eu sou vegano ou vegetariano, eu tenho uma dieta saudável. Ok, isso é bom, isso é para carcaça. Eu estou falando de hashtag outra coisa. Nós precisamos estabelecer uma boa sintonia com aquilo que nos ajuda a estabelecer equilíbrio, uma noite a mais relaxante possível. Por exemplo, comigo, o que eu sei que não funciona bem comigo? Fazer uma refeição à noite mais calórica não vai dar certo. Ficar no computador ou na telinha de cristal líquido até momentos antes de dormir não vai dar certo. Uma programação na televisão que te irrite ou te bote para baixo, um filme, um telejornal, o que seja, não vai dar certo. Gente, experimenta. São medidas simples. Elas podem não ser determinantes de qualidade de vida, mas elas vão ajudar muito. Nós somos muito passivos. A gente vai levando, a gente não tem esse cuidado da autogestão, e eu estou falando de sintonia, estou falando de nutrição emocional e espiritual. Tem muita coisa em jogo aí, não estou falando de religião não, estou falando de outra coisa. Ah, mais alguma questão? Aqui, ali. Vamos lá, vou tentar responder mais rápido para não... Ele está filmando, eu nem perguntei para onde. Estou mandando desligar a televisão aqui, não sei onde vai dar isso. Fala. Microfone. Ah, está sem microfone, não temos? Hein? Boa noite, eu sou a Carolina, eu sou aluna do Vinícius, de jornalismo lá da SPM. E por eu ser uma geração mais nova, eu vejo que muitos dos meus amigos, até eu mesma, a gente procura mais ajuda de psicólogos, de remédios, por conta do estresse da faculdade, de trabalho, de vestibular. E eu vejo que a geração mais velha, eles acabam banalizando muito isso. Tipo, você não precisa de psicólogo, é besteira, não precisa tomar remédio. Então, eu vejo que eles acabam...
Aí, tipo, eu vejo as gerações mais velhas, os meus avós, os pais dos meus amigos. E eu queria saber, porque eu vejo que muita gente dos meus amigos, eles procuram esses remédios e acabam não tendo um apoio da família. E acaba o índice de suicídio entre os jovens acabou aumentando muito. E é uma banalização muito que eu vejo por parte dos mais velhos. Eu acho que isso... Eu tenho 18. Queria que você falasse disso. Obrigado pelo que você disse. O que você disse é a expressão da verdade. Há muita ignorância e desinformação dos mais velhos também em relação à importância de não deixar de reconhecer o valor do apoio psicológico, mesmo quando não se está em crise. Eu já passei 3 vezes, ao longo dos meus 53 anos, por momentos de terapia. E sou extremamente grato aos 3 profissionais que, em 3 momentos diferentes da minha vida, sem nenhuma patologia de ordem mental associada, mas com a necessidade de procurar respostas a respeito do meu inconsciente, como é que eu estou lidando com as situações, não através da consciência do estado de vigília, mas como é que o meu inconsciente processa as informações. Os sinais que estão presentes nos meus sonhos e todas as ferramentas que o psicólogo dispõe para, fazendo perguntas ou provocações, começar a fazer com que você perceba, o que lhe incomoda, o que lhe apoquenta. Então, você tocou num ponto delicado, mas que eu acho importante. Infelizmente, nós temos aqui uma geração de pais que parece um pouco distraída ou dispersa, sem perceber sutilezas da rotina com os filhos, onde você tem, na verdade, a instituição família na fachada. Não há uma interação de verdade com os filhos, não há, digamos, um interesse real em saber como os filhos estão, não há momentos de cumplicidade com os filhos, momentos que você vai tentar evocar e trabalhar a intimidade. E nesses momentos não vai ter outro interesse colocado ali, plim-plim do WhatsApp, jogo de futebol na televisão, nada. Aquele momento é exclusivo, totalmente dedicado a uma relação. Automutilação de jovens, especialmente meninas, está muito associado à desassistência de pais. É um SOS. É uma forma de tentar resolver uma dor com outra. É um processo mórbido, que está sendo estudado também. Então há muita desinformação e, para minha perplexidade, mesmo nas faculdades de medicina, há preconceito em relação a esse tema. Eu estou indo quarta-feira agora, a convite do Hospital Gafreguini, fazer uma palestra lá, é a segunda que eu faço, a respeito de suicídio, ou prevenção do suicídio. E se estão me chamando de novo, é porque o que eu falei da outra vez não foi entendido como ofensivo. Porque eu disse claramente, a área da saúde mental é discriminada dentro das faculdades de medicina. Nós estamos formando profissionais de saúde analfabetos, ignorantes, em relação à prevenção e à pós-venção do suicídio. Isso é grave. Eu citei, inclusive, um livro chamado Trocando 6 por Meia Dúzia, escrito por 6 suicidólogos do Rio de Janeiro, um deles que coordenou o trabalho, Dr. Estelita Lins, que é da Fiocruz e é da UERJ. Um dos textos relatava uma situação que teve lugar no Hospital do Rio, onde um leito era ocupado por uma pessoa que estava toda fraturada, tentou e não conseguiu se matar a partir de uma queda. E um profissional de saúde, um médico, chegou para essa pessoa e disse: da próxima vez seja mais competente. Você está ocupando um leito de alguém que deseja viver. Entendeu o que eu estou falando? Essa pessoa rasgou o juramento de Hipócrates. Ela não merece ser chamada de profissional de saúde ou de médica ou médico. E se eu testemunho isso, eu vou procurar o CREMERGE do Rio de Janeiro com o nome e CRM desse falso médico para dizer: você não merece usar jaleco,
você não merece ter estetoscópio, você não merece clinicar, você não merece trabalhar no hospital. Quem mais precisa de ajuda é quem está naquele leito. Quem mais? Rapidinho. André, parabéns pelo seu trabalho, por você estar fazendo a diferença na sociedade com a sua competência, a sua coragem de falar de temas tão importantes. E a minha reflexão é o seguinte: esse aprofundamento da crise, essa falta de empoderamento da sociedade, muitas vezes as pessoas acham que elas nem têm direito a coisas que elas deveriam ter. Onde foi que a gente se perdeu? Manipulado pelo capitalismo, pelo consumo, falta de políticas públicas, questões de consumo mesmo, né, que está deixando a nossa sociedade mais doente. Como que a gente faz para mudar de rota? Sair desse efeito manada e tentar fazer diferença também no meio que a gente vive. E nós fazemos, nós somos agentes de mudança, né? Qual que é a reflexão sobre isso? Eu acho que eu não tenho competência para te dar uma resposta, como é que nós chegamos aqui. Agora, eu quero fazer a leitura da parte cheia do copo. Nunca na história da humanidade tantos se preocuparam com seu semelhante. Nunca na história da humanidade a gente teve tantas redes assistenciais de saúde pública. Você vai falar muito mal do SUS, mas você vai contar nos dedos de uma mão só quantos países do mundo têm algo parecido com o Sistema Único de Saúde. Então, a parte cheia do copo sugere que nós somos muito pessimistas com o momento de hoje e sem considerar a perspectiva histórica. A Cláudia, minha mulher, sempre conversa comigo sobre isso. É muito fascinante quando a gente conversa com historiadores que mostram assim: claro que nós vivemos tempos difíceis, com muitos desafios, muitas questões para se resolver. Entretanto, do ponto de vista histórico, todas as gerações, em diferentes momentos, também se consideraram vítimas ou reféns das circunstâncias sem precedente. A gente se vitimiza. Em cada tempo, em cada era, a gente diz assim: nunca foi tão difícil. Nunca sofremos tanto. Nunca tivemos tantos desafios. Então, nesse sentido, eu gostaria de perceber a metade cheia do copo. Veja o que está acontecendo hoje nas comunidades de baixa renda, com caveirão e helicóptero. Não é a primeira vez que a gente tem a opressão sobre pessoas que vivem na periferia ou em comunidades de baixa renda. Não é a primeira vez. Matanças, massacres, já houve. Agora ficou difícil sustentar como política pública essa estratégia. Porque agora nós temos um voz das comunidades do René, lá no Alemão. Nós temos organizações da sociedade civil mobilizadas dentro das comunidades, e as redes sociais, o lado bom é que elas se comunicam online, dizendo: o bicho está pegando, o caveirão está aí, o helicóptero está aí, estão atirando nas pessoas, a escola, a garotada está ajoelhada no corredor. Veja, mais uma vez, a injustiça social, a desigualdade, a exclusão não são desse tempo agora. Já vem de longe. Agora ficou mais difícil, repito, sustentar políticas públicas que avalizem essa covardia, essa desigualdade impunemente. Impunemente. Ágata é notícia hoje no mundo inteiro. E isso é novo. Isso é novo. Então percebe? É um momento difícil? Já foi pior. Já foi pior. Só para a gente ter aqui a noção de quantas perguntas, e aí a gente fecha. Tem uma lá, 2, 3, 4, 5. Está aqui do lado. Oi, boa noite. Meu nome é Cíntia, eu sou funcionária do Tribunal de Justiça. Não é nenhuma pergunta. Você falou do médico que falou aquilo para a pessoa. Tem médicos e médicos, né? Mas eu acho que com relação ao psiquiatra, né, que trata destas questões graves de medos, de tudo, isso que você falou,
É preciso haver uma desmistificação do psiquiatra, porque eu ouço, a menina falou jovem, eu tenho, né? Eu podia ser mãe dela, eu tenho, né? Muito mais que a idade dela, e assim, eu vejo jovens e mais velhos dizendo que psiquiatra é médico de maluco, ainda neste século XXI. Então é preciso, né, haver uma campanha. A do suicídio é bem difícil, obrigada pelo seu trabalho. Mas essa coisa do psiquiatra também, é preciso desmistificar a ideia de que o psiquiatra é médico de maluco. Como os remédios, ela falou, né? O remédio, quando você vai tá com dor de garganta, vai no otorrino. Está com dor na coluna, vai no ortopedista. Quando tem questões a cuidar na cabeça, na mente, é o psiquiatra. E só tomar os remédios quando necessários, e não à toa, né? Só lembrando como recentemente estamos virando o jogo nessa direção. Ricardo Boechat não escondeu de ninguém que estava com depressão, crise depressiva, e na Band News, perante sua enorme audiência, compartilhou durante 8 ou 9 minutos, está no YouTube, que ele não precisava falar. Ele se expôs publicamente apenas e tão somente no entendimento de que, ao reconhecer que estava em crise e ao mencionar que estava sob os cuidados de um psiquiatra, estava promovendo a própria saúde e queria que as pessoas em crise não deixassem de procurar um psiquiatra. Eu entrevistei na virada do ano o padre Fábio de Mello, que no ano passado reconheceu publicamente estar com síndrome do pânico, crise de pânico e depois uma depressão profunda, em que ele relata que chegou a pensar em se matar. E ele tornou pública essa experiência não por outra razão, senão pelo fato de que aconteceu comigo, eu procurei ajuda e eu estou bem. Eu preciso mostrar para as pessoas que me seguem, e são milhões, que isso também pode acontecer com elas, e em acontecendo, procure ajuda. Então, minha crença é que assim como hoje, quando você está na praia, com alguém e fala assim, olha lá, meu personal trainer. Daqui a pouco você vai dizer assim, meu psiquiatra. Vamos lá. O rapaz ali. Boa noite, André. Meu nome é Pedro, sou estudante de jornalismo e eu queria saber também sua opinião mais sobre... Porque a gente vive numa sociedade que a gente anda na rua e vemos todo mundo de cabeça baixa olhando o celular. E eu queria saber se isso influencia em questão de depressão e esse tipo de coisa. No pé mesmo. Vamos lá. Há estudos, não são poucos, recentes, confirmando que quanto mais horas se passa entretido com o que aparece na telinha de cristal líquido, especialmente os mais jovens, mais vulnerável se fica em relação a estados depressivos ou depressões. Fato. Nós vivemos em grupo, nós somos seres sociais. Quando a gente está na telinha interligado com milhões de pessoas, temos a ilusão de estarmos em sintonia com o universo. Na verdade, estamos absolutamente solitários. Então, de alguma forma, nós nos ressentimos disso. Agora, a minha tese, a internet é de Deus e as redes sociais são fabulosas. Agora, a gente é que nem criancinha, a gente está se lambuzando no doce. Vai dar piriri. Se não der, diabetes. Vai dar ruim. Há um aprendizado do melhor uso, do uso mais inteligente, do uso mais maduro, do uso mais interessante das tecnologias. A internet não é boa nem má. O uso que a gente faz da internet determina a qualidade dessa relação. Portanto, o momento é muito duro, porque a tecnologia é espetacular. A Rita Lee, décadas atrás, criticava campanhas do governo de combate às drogas, porque as campanhas só falavam assim, a droga é horrorosa, a droga é o capeta, a droga vai te destruir. Aí a Rita Lee dizia assim, a campanha está errada. Se a droga fosse tão ruim, não tinha tanta gente drogada. A droga tem algo que a gente não pode negar.
Agora, apesar do barato da droga, existe algo depois que determina o risco da ruína, da fragmentação da pessoa. A pessoa se autodestrói. A dependência química é algo extremamente perigoso para a resiliência e a autoestima da pessoa. Mas não venha me dizer que droga é ruim, ponto. Você pode dizer, a droga é perigosa. A droga te ameaça. A droga significa risco para você. Mas uma campanha honesta não pode... Isso décadas atrás. Então o que a gente está falando aqui é como, principalmente pais, sem impor a proibição de forma muito autoritária do uso desses equipamentos, deveriam talvez ter mais cuidado. A partir de que idade eu vou disponibilizar acesso à rede para o meu filho ou minha filha? Qual vai ser o trato? Que não vai ser do jeito que ele quer, vai ser do jeito que nós determinarmos. Vai ter rede social ou não? Quem define isso não é a criança, é o pai. Quanto tempo na internet? Quem define isso não é a criança, são os pais. Então, percebe? Acho que o grande desafio é como é que você... E não tem ainda, eu acho, uma forma de lidar com isso 100% segura. Há sempre um risco do seu filho, da sua filha, acessar páginas ou realizar manobras na internet que vão precipitar encontro com informações que podem ser potencialmente danosas. Estou falando da Deep Web. No livro Viver é a Melhor Opção, a gente fala, por exemplo, o site da Baleia Azul, essa brincadeirinha da Baleia Azul, não é qualquer criança que está vulnerável à proposta mórbida do jogo. São as crianças que já estão fragilizadas. E que pais invigilantes ou pais que não estão percebendo o que está acontecendo, deixa rolar. Pode ser tarde demais. Percebe? Tem um processo aí de aprendizado. Como é que a gente usa isso para o bem? Sem estigmatizar, porque a internet não é do mal. A gente é que está aprendendo como é que faz direitinho. Vamos lá? Tem 1, 2 e 3, né? Então, a minha pergunta tem um gancho no que você acabou de falar, e eu gostaria de saber de você, que disse que já vem estudando suicídio há 20 anos, e essa questão de redes sociais é praticamente atual, qual a porcentagem de culpa das redes sociais no suicídio infantil, que vem aumentando ultimamente cada vez mais, inclusive vem sendo estudado nas escolas estaduais, porque a minha mãe é professora de Estado, e já começaram estudos com as próprias crianças nas redes estaduais de ensino. Eu não tenho a resposta para a sua pergunta, é algo muito específico. Não sei se seria possível, do ponto de vista epidemiológico, precisar, diante dos óbitos por suicídio nessa faixa etária, quantos causados por rede social. É complicado, não estou dizendo que é impossível. Para todos os efeitos, isso deve estar no radar das instituições de ensino, das escolas, e eu recomendo que a direção e o corpo docente das escolas, que estão percebendo comportamentos anômalos na garotada, mais casos de depressão ou casos de tentativa de suicídio ou suicídio consumado, ou eventualmente automutilação, convidem um profissional de saúde para dar uma instrução específica para essa comunidade escolar, leia-se, direção, corpo docente e funcionários. O que nós precisamos saber para reduzir risco? No dia a dia, quais são os sinais? Quais são os momentos em que a gente vai perceber que uma criança chorosa, uma criança que está isolada, encapsulada socialmente, uma criança que tem um mau desempenho escolar e se deprime por isso, pode ter 1000 causas distintas, várias. Nós sabemos, por exemplo, que tem déficit de aprendizagem quando há surdez ou dificuldade visual. Pais que se separam, a criança tem, no momento, problemas de aprendizagem. Tem várias questões.
Mas o que eu estou dizendo é algo mais grave. Antes disso virar um caso para psiquiatra ou psicólogo, como é que professores, a direção e funcionários, percebendo certas situações, notificam, avisam a direção e a escola já tem um protocolo de resposta, já tem um acolhimento e um eventual direcionamento. Não espera acontecer. Prevenção é isso. E rede social, é aquilo que eu estou falando. Nós estamos aprendendo. O pessoal da Apple deu o brinquedinho sem manual de instrução. E a gente está aprendendo que o brinquedinho traz questões muito delicadas. Só que o brinquedinho já está disponibilizado no varejo. Está todo mundo com o brinquedinho na mão. A questão é como a gente, sem impor de forma autoritária e arbitrária, lida com, eu diria, o inevitável. A garotada já está nas redes, já está na internet. Agora é administrar, é fazer gestão de crise. Como é que você, no dia a dia, torna você mais interessante do que a internet? Os pais se esmeram em oferecer alternativas mais interessantes, porque é fácil proibir. Difícil é você se tornar mais interessante do que o que está na nuvem. Essa é a questão. Boa noite, André. Boa noite a todos. Obrigado a você por... você me proporcionou aqui... Eu já falei com a Cláudia, obrigado. Você me proporcionou aqui três em um aqui, teu... Primeiro, esse lugar é maravilhoso e eu não conhecia, só passava na porta e desconhecia mais uma das nossas belezas do Rio de Janeiro, né? Se eu trabalhasse aqui, acho que eu ia fazer hora extra todo dia. Olha aí, desculpem, pessoal. O lugar é lindo e aí aproveitei e vi duas exposições aqui rapidamente. Aí, André... tá, obrigado. E aí é o seguinte, eu queria só correlacionar duas áreas, objetos de teus estudos, e uma delas de meu, que é a agroecologia e a produção de orgânicos. Recente, eu vi fazendo uma revisão bibliográfica, eu vi duas pesquisas da Fundação Oswaldo Cruz, uma delas, e outra é um trabalho associado da Secretaria de Agricultura e da Secretaria de Saúde e de outra instituição de Minas Gerais, em que o índice de suicídio entre agricultores da região sul de Minas e no Vale do Ribeira, são culturas, Vale do Ribeira, banana com pulverização aérea, e sul mineiro, muito café e tal também, eventualmente com alto índice de pulverização, e banana também. A morte de agricultores por suicídio era assim, impressionante e estatisticamente significativa. E o mais curioso, se não fosse triste, é que muitos deles se suicidam com o próprio agrotóxico que eles usam no seu dia a dia, né? Então, esse tipo de trabalho tem um enfrentamento, porque a comprovação científica é complexa e tal, você colocar esse modelo estatístico e tal, enfim, você sabe disso. E são pressões também de indústria que não querem muito que isso fique sendo disseminado por aí. Mas foram dados que chegaram até a gente e assim, achei irônico e triste ao mesmo tempo, né? Enfim, só essa... Tem mais uma pergunta. Oi, boa noite. Eu sigo você já há muito tempo aí nas redes sociais, nas suas palestras. Lembra no seu livro que você escreveu sobre o suicídio, Viver é a Melhor Opção, você fala sobre o caso das mídias, que tem aquela questão de esconder o suicídio, de não divulgar. Lembra disso? Aí houve um caso agora, há pouco tempo, daquele menino de São Paulo que esfaqueou o professor.
E isso também não foi muito divulgado, porque parece que ele também tinha mandado um recado para a mãe, se despedindo da mãe e tal. E eu não vi, assim... Aí, porque a perícia não quer comentar o caso, o delegado não quer comentar, e também não foi comentado. E está dentro dessa questão aí que você aborda no próprio livro. Entendeu? Eu queria saber se você, como repórter da Globo News, que a gente assiste lá o Estúdio I sempre e tal, se você deve saber se eles ocultaram realmente isso, por que não divulgaram, entendeu? É só isso. Fechou? Bom, vamos lá. O último relatório da Organização Mundial da Saúde mostrou que a principal causa de suicídio era justamente ingestão de veneno, né, de agrotóxico no mundo. É impressionante. E isso determinou protocolos no varejo de não disponibilizar na prateleira e não facilitar a venda daquelas substâncias que eram mais ofensivas à saúde ou recorrentemente usadas para esse fim. Você dificultou a venda. É uma forma, não é a única, de você tentar reduzir estatística a partir de estudo epidemiológico. Você vê a importância de mapear a causa, onde está acontecendo, por que acontece, e tomar providência. E no Brasil nós temos um problema grave, dentre vários, mas o que mais me impressiona em relação à profusão de agrotóxicos, não é só a ofensiva do setor químico com a complacência do poder público, mas é a falta de orientação agronômica. Ou seja, o agricultor lá em Muzambinho, Minas Gerais, vai na lojinha procurar um agrotóxico para matar a mariposa que incide sobre a plantação de tomate. Aí ele vai lá e diz assim, que eu compro aí, Zé? O que acontece em alguns lugares do Brasil, em que pese o belo trabalho da Emater, mas a Emater não dá conta dessa orientação pontual a todos os agricultores, é que você vai ter o varejista oferecendo produtos que são aqueles que o fabricante oferece bônus para o varejista se ele alcançar uma determinada meta de venda. Então não é propriamente, ou nem sempre, o que se é vendido é o mais indicado. Portanto, na Fiocruz, ano passado, fiz uma reportagem que a técnica do laboratório referência, que mede e detecta os princípios ativos presentes na fruta, legume e verdura que a gente consome em supermercado, feira e hortifruti, a sobreposição de princípios ativos, ou seja, muito mais veneno do que a planta necessita, ou do que seria necessário para combater a praga. E a frase que ela disse, que eu não esqueço, ela disse assim, nós estamos matando mosca com bala de canhão. Né? Falta de orientação agronômica. Então, certas empresas que oferecem agrotóxicos são as mesmas que fabricam remédio nas farmácias. E o que o vendedor da lojinha lá de Muzambinho oferece para o agricultor, obedece por vezes, não quero generalizar, a mesma lógica do vendedor da farmácia quando você chega assim, estou com roquidão, o que você tem aqui para passar? Uma possibilidade, em alguns lugares, não todos, é ele oferecer a marca que já está com o compromisso do fabricante dar bônus de venda se você conseguir empurrar para o maior número de pessoas. Automedicação, ou pelo menos quando você vai na do varejista, por vezes, ele vai te empurrar o que é conveniente do ponto de vista do business. Então a gente tem uma luta mesmo aqui e falta de fiscalização. Porque aí fica um empurrando para o outro. Fiscalização se resolve nos 3 níveis, federal, estadual e municipal. Um empurra para o outro, final da história. O Marquinho Palmeira, que é parceiro, amigo, tem o sítio dele lá para o lado de Nova Friburgo. Os vizinhos dele, ele conta histórias inacreditáveis de como se pulveriza de forma irresponsável e se encaixota para levar para a Ceasa antes da hora com os produtos ainda úmidos de pesticida. Quer dizer, é o complicado. Mas vamos lá.
Aí a colocação que foi feita, desculpa, menino de São Paulo. Vamos lá. Eu só vou dar uma opinião. Vou dar uma opinião, apenas um ponto de vista. Qual é a recomendação da Organização Mundial da Saúde? Não se reporta suicídio no varejo, caso a caso. Estamos aqui, de repente alguém comete suicídio, aí eu vou ligar para a TV Globo para entrar na RJ? Não, não é notícia. Não deve ser notícia. Por que não? Porque o status de notícia, quando se fala de suicídio, tem um viés responsável na direção da prevenção. Então temos o Setembro Amarelo, temos o pretexto para quê? Lembrar que suicídio é caso de saúde pública, lembrar os fatores de risco, quem procurar quando precisar de ajuda, existe o CVV 188, ligue grátis 24 horas por dia, não deixe de procurar ajuda especializada, psiquiatra ou psicólogo, em havendo uma tristeza persistente. Se você não tem plano de saúde, procure o CAPS, ou procure as escolas de psiquiatria e psicologia que disponibilizam horários gratuitos para consulta. Aí você fala. E se houver um ator, uma atriz, alguém famoso que se matou? O jornalista não vai brigar com a notícia é essa. Você vai dar, e aí existe a recomendação. Não abra generosos espaços para reportar esse caso, não descreva em detalhes o método empregado para não didatizar o suicídio, etc, etc. Então, voltando para a tua questão, um aluno que esfaqueia um professor, a gente vai ter, é uma opinião, não estou afirmando que deva ser assim. De bate-pronto, eu precisaria refletir mais. Eu teria escrúpulos para reportar isso, porque pode haver um efeito mimético. Ou seja, se eu dou muita repercussão a esse caso, que é muito chocante, é uma violência atroz, é possível que jovens em desequilíbrio, fragilizados psíquico-emocionalmente, tomem essa notícia como inspiração para replicar. Isso é mimetismo. Eu estou manifestando uma opinião sem ter refletido suficientemente, mas de bate-pronto é o que me parece sensato. Acho correta a gestão conservadora desse fato, até que a gente tenha a clareza de como vamos tratar, se a gente vai suitar, vai ficar falando ainda sobre isso, talvez seja melhor não. Ok? Tudo bem? Então passaremos para a parte final do nosso encontro, desde já agradecendo a presença de vocês e lembrando, o livrinho novo, Os Direitos Vão... Vocês conhecem o Fraternidade Sem Fronteira? Quem não conhece, depois dá uma olhadinha nas 10 frentes de trabalho deles. É um trabalho, assim, inacreditável. Eles mobilizam recursos humanos e materiais para estar onde há pobreza, miséria e exclusão absoluta. Estão na fronteira com a Venezuela, estão em Madagascar. É lugar que não tem comida, não tem casa, não tem saúde, as pessoas não têm dente, não tem nada. E você vai prover as pessoas daquilo que seja absolutamente essencial e necessário. Mas não se resume ao assistencialismo. Ultrapassada a fase da assistência, vida que segue, outros níveis de ajuda para que a pessoa aprenda a seguir sozinha. E aqui, porque estamos no Setembro Amarelo, ainda há exemplares do Viver é a Melhor Opção, com os direitos 100% cedidos ao CVV. E quem está vendendo os livros, portanto a cota do livreiro, são voluntários do CVV Maracanã, ali na UERJ. Eles estão na resistência em favor da vida e da valorização da vida, num dos lugares da cidade que vocês sabem que por vezes tem gente que procura com ideia, e não é gente da UERJ, é curioso, é gente que a universidade é aberta, o campus é aberto, e chega lá. A presença do CVV na UERJ faz toda a diferença. Acolhendo, assistindo, reduzindo danos e riscos. Então, estou muito feliz com a presença de vocês. Uma segunda-feira meio esquisita do tempo, né? Assim, o tempo está meio lusco-fusco. Uma segunda-feira que a gente está triste pelo que está acontecendo de violência na cidade.
Fim de mês, as pessoas estão meio, se é que me entende. Deu 5:50, a gente estava naquela sala, eu pedia lá para Kekel dar uma olhadinha. Kekel, quantas pessoas tem? 10. Eu falava, vou começar a palestra dizendo assim, quero agradecer aos muitos desencarnados presentes, em primeiro lugar, e aos encarnados que também estão presentes. Mas hoje está pau a pau, graças a Deus. Obrigado pela presença de vocês.